Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós falaremos um pouco sobre tabela dinâmica. Recebemos essa planilha enviada pelo Henrique e ele tem algumas dúvidas aqui com relação à tabela dinâmica. Primeiro nós vamos avaliar aqui a matriz de dados dele, tá? Então aqui estão as informações de onde ele gera a tabela dinâmica e aqui ele coloca uma observação informando que a seleção da tabela é da linha A2 até a linha E30. Então notem que nós temos algumas linhas vazias aqui que também estão selecionadas. Então ele faz isso possivelmente para que quando ele preenche os dados aqui, não precise redimensionar a tabela dinâmica, tá? Voltamos aqui à tabela. Como ele está selecionando algumas linhas vazias, ele tem um problema aqui que é o seguinte, que são linhas vazias. Então aqui nós temos uma linha que não tem informação, a tabela dinâmica traz como vazio, e também ele tem aqui na coluna o mesmo problema, ele tem uma coluna vazia. Então a coluna aqui, ó, por exemplo, de crédito, débito, está sem nenhuma informação, é uma coluna vazia. Isso porque ele selecionou células a mais lá. Então a dúvida é o seguinte, ele nos questiona como evitar o campo vazio, tá? E não ter que deixar células a mais selecionadas, ou ter que alterar a seleção após a digitação. Bom, a tabela dinâmica, pessoal, tem um sistema aqui de redimensionamento da mesma, tá? Então você clica aqui em opções, alterar fonte de dados, e então mostra de onde está vindo a informação. No caso aqui está selecionando de A1 até E30. Ele seleciona células a mais para não ter que estar alterando aqui toda vez que imputar novas informações. Porém, com isso ele causa aqui as linhas vazias. Então, como resolver isso? Nós iremos resolver isso de forma bem simples, tá? Iremos formatar esse intervalo da matriz de dados aqui como tabela. Então, nós vamos selecionar os dados. Eu vou tirar aqui toda a formatação, tá? Não é necessário fazer, mas eu quero fazer para vocês verem a formatação da tabela. E na sequência, então, eu formato como tabela. Ele já definiu a área que tem informação e eu clico em OK. Pronto. O que acontece quando eu formato o intervalo como tabela, pessoal? A cada linha nova que eu digitar aqui, deixa eu apenas tirar as linhas e grades aqui para vocês verem acontecendo. E também eu vou formatar essa tabela com colunas. Pronto. Então toda vez que eu inserir um novo dado aqui, 23/9/2013, a tabela automaticamente é redimensionada. O mesmo acontece quando você insere uma coluna. A tabela também é redimensionada. Isso é muito bom, pessoal, para você usar com planilhas em geral. Eu sempre uso as minhas tabelas nesse formato, com a formatação de tabela, tá? Fica muito mais fácil de trabalhar. Inclusive, se você tiver fórmulas na planilha, ela vai preenchendo automaticamente a cada linha nova inserida, ok? Deixa eu eliminar essa linha aqui. E então eu vou voltar aqui a minha tabela dinâmica e vou alterar a fonte de dados, tá? Para tabela 1. Seleciono aqui alterar fonte de dados. Marco aqui e vou então selecionar apenas a área que tem a tabela, tá? Apenas a área demarcada na tabela. Notem que a referência aqui passou a ser tabela 1. Clico aqui, dou um OK. Então já atualizada, sem nenhuma linha vazia, certo? E toda vez que você inserir algum dado aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a informação do dia 23/9/2013, vou colocar um mês novo aqui só para abrir uma coluna nova lá, tá? Vou colocar aqui março. R$600. Notem que a fórmula aqui já foi preenchida automaticamente, que criou uma fórmula, tá? Isso porque é uma linha nova em uma tabela. E aqui, pessoal, agora eu vou só atualizar os dados. Trouxe a coluna de março aqui com a informação que foi inserida lá do IPVA. Também criou aqui a linha nova IPVA, ok? Dessa forma, não precisa mais se preocupar em redimensionar a tabela, tá? Toda vez que você inserir um dado, vai ser automaticamente
atribuída à tabela dinâmica. Apenas lembrando que nós temos um módulo completo sobre tabela dinâmica em nosso site, tá? Então você pode estar visitando lá o nosso site www.videosvba.com.br, selecionando a guia Vídeo Aulas Excel, tá? Então nós temos aqui o nosso curso completo de tabela dinâmica, que vai estar ensinando isso que vocês viram e muito mais. Forte abraço, dúvidas vocês podem mandar para os nossos e-mails. Até a próxima.